Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste domingo, nosso Senhor continua preparando os seus apóstolos para a sua Santíssima Ascensão. Vai para o Pai. A presença visível de nosso Senhor ressuscitado não há de permanecer para sempre na igreja. É preciso chegar a Ele pela fé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Isto nosso Senhor declarou a São Tomé, quando este tocou-lhe suas santas chagas. É preciso que a virtude da fé cresça, mas esta virtude é auxiliada por uma pessoa divina, o Espírito Santo. Depois do Senhor subir aos céus, nos vem Pentecostes, a efusão do Espírito Santo. E o Espírito vem e permanece, faz a sua habitação cá, na igreja toda e no coração, no interior, no sacrário da consciência de cada cristão. Habita e age. Estes que Santo Irineu chama dos dois braços do Senhor, do Pai, o Cristo e o Espírito Santo, colaboram intimamente. De fato, na profissão de fé, lembramos que o Espírito procede do Pai e do Filho. E para que não tenhamos dificuldade com os antigos concílios, mas que fique clara a ortodoxia perene da fé, o Espírito também, o Filho também procede do Pai e do Espírito. O Espírito Santo pairou sobre a Santíssima Virgem Maria e ela concebeu por esta graça. A graça do Espírito Santo que comunica e que está presente na encarnação do Verbo. Em tudo a Trindade age em plena harmonia, em plena primazia do Pai. O Espírito vem e realiza a sua obra em três âmbitos. Primeiro, sobre o mundo inteiro, sobre toda a criação. O Espírito pairava sobre as águas e continua pairando sobre a criação inteira, mas cá na redenção, de forma mais clara, para que o mundo se converta e creia. Quanto esforço, queridos fiéis, não fazemos para a conversão de uma pessoa querida, de uma alma que reconhecemos estar em perigo de perdição. Bem nos sabemos que todo testemunho é bem-vindo e válido, mas seria uma soberba de nossa parte achar que eu ou tu podemos converter alguém. É só Ele, o Espírito Santo, que age na criação inteira, no mundo inteiro, e chama a conversão. Aqueles que o Pai destinou, aqui chamou, estes vêm ao Cristo. Quantos são os pagãos, os judeus, e tantos outros que eram inimigos da fé e que pela ação da graça sobrenatural, santificante desta pessoa divina, o Espírito Santo, mudaram e alicerçaram-se no edifício da Santa Mãe Igreja e tornaram-se até esteios e pedras vivas, colunas neste templo sagrado. O Santo Agostinho, o São Paulo, tantos nestes séculos que por graça do Espírito Santo deixaram o mundo e uniram-se às fileiras dos eleitos. O Espírito também age sobre a igreja toda. De fato, vem sobre ela e dá a esta assistência que nosso Senhor descreve tão minuciosamente no Evangelho, a capacidade de recordar tudo, a capacidade de compreender tudo
e a capacidade de até mesmo conhecer as coisas vindouras. Quanta graça não temos na interpretação que os apóstolos nos dão do tesouro da Escritura em suas cartas. Hoje, São Tiago, São Pedro, São João, o próprio São Paulo não nos descreve tão claramente, faz-nos compreender as velhas Escrituras na sua forma própria. Cá também temos os evangelistas, que nos dão a conhecer tudo o que o Senhor havia dito aos seus apóstolos, nos transmitem por escrito. E mais do que a Escritura, a sagrada tradição está permeada desta assistência do Espírito Santo, que leva a Igreja a conhecer sempre mais profundamente o mistério da sua própria redenção, da sua salvação, da sua eleição. Cá, queridos fiéis, a revelação divina se mostra de um modo tão bem assistido e claro, na onipotência desta pessoa divina, que dizemos com tranquilidade, sem medo de errar: a Igreja é infalível. É infalível no testemunho da verdade, porque não é um ser humano, não é um conselho, não é um sínodo que estabelece a verdade, mas o próprio Espírito Santo que assiste ela, e sempre assistiu e sempre há de assistir, aperfeiçoando-a, orientando-a, restaurando-a. Quando São Gregório VII foi estabelecer a sua reforma da Igreja, interessante, os antigos santos sempre pensavam na reforma como uma restauração, como esta Igreja. Restaurada quer dizer voltar à sua originalidade, tirar a poeira, tirar as intervenções, tirar os costumes ruins e retornar à sua essência, à sua beleza. Quando São Gregório VII queria restaurar a Igreja, encontrou uma grande adversidade no episcopado e mesmo no imperador, pois dizia que aquilo que o Santo Padre queria era contra os costumes. Mas não eram costumes de instrução divina, eram costumes de acordos humanos, Igreja e Estado, Igreja e Império. Ali se estabelecia que os reis podiam eleger bispos, nomear párocos, fazer coisas que são próprias da instituição sagrada e não temporal, as chamadas investiduras laicas. Este era o grande inimigo. O outro era mais escandaloso, o concubinato do clero. Costumes que se estabeleceram de forma imprópria. Podemos dizer que faltou o Espírito Santo? Não. Ali, inspirando São Gregório VII, eu tenho uma grande dificuldade em guardar números romanos. Por isso, às vezes, faço bagunça e depois, lá nas homilias, bons historiadores me corrigem, tanto com o nome quanto com o número dos papas. É São Gregório, da Reforma Gregoriana. Quando o imperador o indagou, ele respondeu: Cristo disse: eu sou a verdade, não eu sou o costume. Cá, queridos fiéis, precisamos compreender esta assistência, que às vezes age de uma forma muito clara, às vezes é preciso continuar firmes na mesma verdade. Nos lembra o apóstolo São Tiago: Deus não muda. Em Deus não há mudança. Em Deus não tem variação nenhuma. Isto nos faz lembrar a hermenêutica da continuidade, que nos diz: o que era sagrado no passado é sagrado no presente e será sagrado até a consumação da história.
Toda ruptura é inoportuna. Toda novidade é ilícita. A assistência do Espírito Santo é sempre harmônica e ordenada na mesma e única verdade revelada. Cá, queridos fiéis, percebemos que dentro deste conjunto da assistência divina, que nos dá a compreender, tanto pela Sagrada Tradição, quanto pela Sagrada Escritura, a mesma, única e imutável verdade, revelada por Cristo e garantida pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, cá compreendemos a infalibilidade da Igreja. E cada um de nós, de boa vontade, com liberdade de consciência e adesão plena no coração, aderimos a tudo aquilo que a Mãe Igreja sempre ensinou, sempre comunicou e tomamos pessoalmente como de revelação divina e própria para a nossa salvação. Também o Espírito Santo age de modo particular em cada cristão. Age pessoalmente em cada um de nós, pois nós somos obra de Deus no seu sacramento, no seu chamado à vida, à vocação. Deus quer de nós uma perfeição, uma boa obra. Age-nos na consciência, na vontade, despertando aquelas virtudes, nos instigando à conversão mais profunda em cada passo. Nisto, queridos fiéis, percebemos quão gratificante é esta assistência divina, que tão onipotente se faz também tão pessoal, própria e carinhosa. O Cristo nos adverte: é bom para vós que eu vá. De fato, não é bom porque não temos mais a presença visível do Senhor, mas porque nos faz crescer a fé. Não é bom porque não podemos mais falar diretamente com Ele, mas porque o recebemos no dom dos sacramentos. É bom porque agora a habitação divina se faz no mais profundo de nosso ser e sua assistência santificante age em nós perenemente. Voltemos sempre o nosso coração ao Senhor, sejamos dóceis às suas inspirações e não tomemos a tristeza de sua ausência, mas a alegria de sua permanência em nós pelos dons sobrenaturais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.